Amamos mais quando conhecemos melhor. A Rádio Canção Nova apresenta Canção Nova e Você. Uma oportunidade para conhecer melhor a Canção Nova, a sua história, as suas metas e a sua missão. Uma boa tarde, sejam bem-vindos a este programa Canção Nova e Você. Eu sou o Joaquim Dias, estou aqui nesta quarta-feira para partilhar com vocês um programa especial e também com uma pessoa especial. O programa vai ser sobre os jovens e tenho aqui comigo o Padre Rui. O Padre Rui, pároco desta paróquia de Fátima, que vai falar connosco sobre jovens a Fátima. Vamos para a primeira música e depois voltamos a falar com ele sobre como é que surgiu os Jovens a Fátima, quais são os objetivos, os trabalhos, não é, o tema, tudo isso nós vamos desenrolar sobre este programa na próxima hora, agora aqui nesta Rádio Canção Nova, 103.7, mais vida no seu coração, esta rádio que quer levar a todos vós, estes jovens belos, estes jovens da igreja, que muitas vezes nós acusamos jovens de não estar na igreja, mas o Padre Rui vai falar connosco e vai nos dizer que é precisamente o contrário, os jovens estão dentro da igreja. Somos cantores do templo, temos Jesus Cristo em nós. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa voz. Às vezes temos dúvidas, tendemos a hesitar. Jesus bate à porta, não o deixamos entrar. Somos cantores do templo, temos Jesus Cristo em nós. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa voz. Às vezes temos dúvidas, tendemos a hesitar. Jesus bate à porta, não o deixamos entrar. Somos um em Cristo, hoje, aqui e agora. Ele veio para ficar. Somos um em Cristo, hoje, aqui e agora. Por Ele vamos gritar. Somos um em Cristo, hoje, aqui e agora. Oh, 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 oh. Somos um em Cristo, hoje, aqui e agora. Não vamos abandonar. Mas é aqui todos juntos, em momento de oração, que gritamos bem alto, temos Jesus no coração. Não mais duvidaremos que Tu vives em nós, e mesmo que pareça, nunca nos deixas sós. Somos um em Cristo, hoje, aqui e agora. Ele veio para ficar. Somos um em Cristo, hoje, aqui e agora. Por Ele vamos gritar. Somos um em Cristo, hoje, aqui e agora. Oh, 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 oh.
E estamos de volta depois desta música, estamos de volta a este programa Canção Nova e Você. E estou aqui com o Padre Rui Marto. Uma boa tarde, Padre, como está o senhor? Muito boa tarde, saúde Joaquim, bem entendido, e saúde todos aqueles que são ouvintes assíduos ou que, porventura, estão simplesmente agora a sintonizar com a Rádio Canção Nova. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Padre, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Padre, Jovens a Fátima, este grupo, que ele surgiu quando? Como é que surgiu esta ideia de Jovens a Fátima aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima? Como todas as coisas, tem a sua história. Claro. Que uma história que foi, que teve um início, que foi refletido, pensado a partir da mensagem cristã. É um encontro anual, este ano já é o terceiro encontro, e partiu da reflexão que fizemos a propósito da vivência da Páscoa. Vivência cristã. Nós, enfim, não sei por que motivos, mas é um pouco a impressão que existe, é que somos muito propensos à via sacra, à quaresma, aos exercícios quaresmais, como se fosse até, porventura, alguma doença, algum aspecto doentio da nossa própria personalidade. A partir do Carnaval, enfim, a quaresma, são os exercícios, são os jejuns, e como se a Igreja vivesse só destes aspectos. Claro. A Igreja viveu, em primeiro lugar, da Páscoa. O desafio e digamos, o repto que Maria Madalena lança aos apóstolos é da Páscoa. Vós não acreditais, sois uns débeis. Pois. Ela que tinha visto o Senhor ressuscitado, a primeira a quem o Senhor concedeu a graça. Foi a partir desta reflexão, a reflexão pascal, a reflexão da alegria, da juventude, da vida e da esperança, que a Páscoa nos transmite, que nós entendemos que, se antes é necessário o recolhimento, o retiro, a meditação, agora é necessário, no período pascal, de modo particular, é necessária a exultação, a vida e a mostra. Claro. E a mostra de sinais de alegria, de Páscoa, de esperança no mundo. Exato. Ora bem, e foi a partir desta reflexão que nós, enfim, já há 3 anos, como digo, meditámos e convidámos os jovens a termos momentos mais efusivos de vida, de esperança, com ações, com eventos, com realizações que ajudassem os jovens a ver mais longe, ver melhor no sentido da vida fraterna, do convívio, da interajuda, à luz do Cristo ressuscitado. Padre, e falando dessa alegria, desse testemunho dessa alegria, é que às vezes as pessoas pensam que quando é qualquer coisa que é feito na igreja é só para ir rezar, estar de joelhos dobrados ou estar numa Eucaristia. Mas este encontro de Fátima, de Jovens a Fátima, ele é testemunhar essa alegria com os vários momentos lúdicos. Os Jovens a Fátima reveste, enfim, não a vida completa de tudo, não é? Porque é complicado realizar num fim de semana, mas tem os seus aspectos de meditação e de encontro com o Senhor, que isso é o fundamental sempre. Uhum. O Evangelho do domingo falava de permanecer em mim, e isto é importante para todas as idades. Permanecer no Senhor, então deixar-se encontrar por Ele e reservar no coração momentos e espaços para este encontro. Então, em cada ano e neste encontro anual, nós reservamos sempre, e os jovens programam sempre, momentos de encontro específico, particular com o Senhor. De modo particular, 2 momentos. Um momento é a vigília, realizada sempre uma vigília na Igreja Matriz, com os jovens à noite. Eles colocam os seus adornos, as suas velas, levam as suas mantas para colocar lá no chão, as suas almofadas, a guitarra, ali junto de Jesus e a Eucaristia. Este é o momento alto, digamos, central deste encontro. São os jovens que o programam, que o preparam, que organizam, que, enfim, veem os textos que vão rezar ou que vão meditar, as canções que vão cantar.
tudo isso, ali junto de Jesus. E depois o segundo momento, um momento alto, que é da vida comunitária, que é a Eucaristia. A missa dominical, missa das 11 horas, portanto, a Eucaristia paroquial, onde os jovens manifestam o seu regozijo, a sua alegria de ter uma comunidade, de viver em comunidade, de sentir que são família com os outros, uns mais velhos, outros mais novos. Estes são os momentos, digamos, centrais dos encontros que realizamos e que os jovens preparam. E depois são os outros momentos tão variados, como é o futebol. Por exemplo, teremos no sábado à tarde, teremos momento lúdico de torneio, rapazes, raparigas a jogarem futebol em divertimento, claro. mas a sério, com arbitragem e sem pancada nas canelas, também é preciso. É preciso, exato. Mas com muita alegria. Depois haverá, no sábado à noite, teremos aquilo que é já uma edição também bonita e muito agradável de ver, que é os jovens, os talentos, a Noite dos Talentos. Exato. Antes de aparecer na televisão estes espetáculos dos talentos, nós já há 3 anos já o vínhamos realizando, certamente noutras comunidades o faria, não sei, mas nós foi há 3 anos que começámos e tem aparecido de facto verdadeiros espetáculos. Quer dizer, gente verdadeiramente dotada, jovens, claro, verdadeiramente dotados para nos apresentarem números extraordinariamente bem feitos. Portanto, é um espetáculo muito curioso, muito bonito e é aberto a toda a comunidade, bem entendido, a entrada é livre, de maneira que os jovens, enfim, convidam-se uns outros, neste caso, este ano vamos ter uma surpresa muito agradável, uma surpresa muito agradável, que será mesmo muito agradável a propósito também dos talentos, portanto, nesse serão. E este é outro momento lúdico, portanto, e é assim que com canções, com ritmo, com a preparação, os jovens têm vindo, enfim, nas últimas semanas a preparar-se com os adornos, com preparar a sala, com preparar os espaços, enfim. Depois no domingo teremos também as sopas. Os jovens convidaram alguns restaurantes a entregarem a sua oferta das sopas e da preparação, e os fazem-no gratuitamente, não é? Claro. Para os jovens, e depois é servido no salão, é para as pessoas que quiserem lá ir, e depois a banda Somos Um atua, enfim, cerca das 2 horas, logo a seguir ao almoço, atua também como momento lúdico e de convívio e de amizade. Portanto, pretende-se que este encontro Jovens a Fátima é um convite a todos os jovens ao grande encontro que já se realizou agora, sim, a grande peregrinação, bem entendido, mas o nosso objetivo não é tanto deste teor, é mais diversificado, portanto, onde eles podem participar em atividades, quer no desporto, quer na parte teatral, quer, enfim, na expressão dos vários talentos, aos jovens de Fátima, mas não só de Fátima. Portanto, qualquer jovem de qualquer lugar, de qualquer paróquia, se pode inscrever, ou qualquer grupo se pode inscrever para participar nesta alegria. Trata-se de viver em conjunto, em família, a alegria do Senhor ressuscitado, que é luz para os jovens e para toda a gente. Jovens, se nos estão a ouvir neste momento, ou os pais que nos escutam neste momento, sintam-se convidados, e o próprio Padre Rui da Paróquia de Fátima está de braços abertos para vos receber. Seja qual for a vossa paróquia, podem participar. Já agora, Padre, este encontro vai-se dar já no próximo fim de semana, não é? Próximo fim de semana. Começa quando? Sexta-feira? Começa na sexta-feira. Sexta-feira começa com a vigília. Sim. Portanto, nos outros anos têm sido os talentos na sexta-feira e a vigília no sábado. Entenderam os jovens, é a programação deles. Claro. Não fui nem visto nem achado. É importante que os jovens saibam encontrar-se e programar o seu estilo, estilo celebrativo. E então será na sexta-feira, logo às 21h30, na Igreja Matriz, será a vigília. Enfim, ao estilo deles. Claro. E depois então no sábado à noite serão os talentos. Exato. À tarde o futebol, enfim, no Centro Desportivo de Fátima, em que as equipas vão procurar chegar ao menos frangos possível, não é?
Mas no convívio desportivo, e depois no domingo será a Eucaristia, que os jovens irão animar com os seus cantos, com a sua participação tão variada, e depois o almoço e o encerramento depois com a música da banda Somos Um. Eu posso-vos dizer aqui, vou contar um segredo vosso, mas olha que o padre também joga futebol. Também dá a sua perninha lá no futebol. Já tive a oportunidade de algumas vezes estar em conjunto, não é? Nesses, digamos assim, nesses torneios onde o Padre Rui também participa no meio dos jovens, não é? E não tem problema nenhum, porque nós não olhamos muito para a idade, olhamos sim para o coração que temos, e precisamos ter sempre o coração jovem, não é isso, Padre? Eu lembro do senhor no meio dos jovens e... Eu saio sempre a ganhar. E até porque há uma razão muito simples, que os jovens olham para mim e têm medo de me aleijar, têm medo de se aproximar de mim, de maneira que eu saio sempre vencedor no desporto. Isto foi uma iniciativa que nós fizemos também já há 2 anos, enfim, uma equipa que temos aí, que tínhamos, está mais ou menos agora um pouco parada, mas a equipa com outros sacerdotes, cada da paróquia aqui próximos, de algumas paróquias vizinhas, que entendemos que também o desporto era um momento agradável para nós tirarmos algumas tensões para o convívio, e o exercício físico que é necessário em todas as idades, e também para nós sacerdotes. Isto é importante, não podemos esquecer que nós não levamos uma vida sedentária, mas muitas vezes sob grande pressão. Sim. E, portanto, o desporto é reconhecidamente a atividade que nos ajuda a descomprimir. Enfim, há outros modos, mas este é de facto talvez o mais rápido de nós descomprimirmos e de podermos tratar aos outros como irmãos e ajudar os outros. Então, como eu estava a dizer, sintam-se convidados, caros jovens que nos escutam, ou os seus pais também possam convidar os seus filhos a estar neste próximo fim de semana, já na sexta-feira, dia 8 de maio, a partir das 21 horas. Está a Igreja Matriz de braços abertos para vos receber para a vigília. E depois todo o programa que o Padre Rui já teve a oportunidade de aqui falar sobre o sábado, o domingo, que irá acontecer. Padre, estes jovens a Fátima, este ano tem algum tema? Eles colocam algum tema? Ou não tem... É sempre o encontro com o Senhor ressuscitado. É sempre um encontro com o Senhor ressuscitado. Eles encontraram um tema a propósito também da Páscoa, o ver para crer, ou não precisas de ver para acreditar. Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Este ano é o tema. E de facto os jovens, enfim, ainda não viram muitas coisas na vida da igreja, portanto testemunho de tanta gente, mas estão eles próprios também a preparar-se para acreditar. E depois, quando o Senhor entender, puderem ver, mas para já acreditar com uma fé profunda, com amor, com afeto. A fé sem afeto nada serve. Fé vivida com afeto, portanto com a ternura da Mãe do Céu. Estamos no mês de maio, de modo particular, com a ternura que a Mãe do Céu nos ensina a realizar. Padre, dado que eu sei, tem alguns trabalhos que os jovens fazem lá na paróquia, hoje, que trabalhos os jovens fazem? Tem vários trabalhos, sabemos que tem o grupo de jovens à sexta-feira, onde se encontram, sei que alguns dão catequese. Como é que é envolver-se? Eu lembro-me de um encontro, o ano passado, de preparação para o Crisma, onde estive presente e vi como o Senhor cativava, isto é, criava dinâmica com os jovens, e os jovens ficavam cativados naquelas preparações para o Crisma. Como é trabalhar com os jovens, não é? Porque às vezes não é assim tão fácil, não é? Porque são jovens que muitas vezes questionam o porquê disto, porquê é que não posso fazer aquilo, porque tem que ser assim. Como é que é lidar com essa juventude? É sempre um mistério. É sempre um mistério. E o mistério é um mistério, não é? E o mistério são jovens, é a vida humana, é a vida cristã, é a força atuante do Senhor ressuscitado. De facto, eu quando abordo os jovens, faço sempre com muito respeito. Com
muito carinho, mas com muito respeito e com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque onde tu pensas que há um jovem esbarradio, escorregadio, de mau caráter, vais encontrar alguém disponível. Onde te parece que está alguém que, enfim, que está em sintonia e tal, escorregas e ele não está nada em sintonia. E depois isto acontece em vários momentos do ano, de etapas diferentes que os jovens vão conhecendo. De maneira que a minha aproximação e o meu modo de conversar e de conviver com os jovens é sempre de muito respeito, de muito cuidado. É um mistério, mas sempre convidando. Claro. É sempre um convite. Se queres, olha, a igreja, tu também és igreja, tu podes fazer, tu podes ser útil, se sente útil, repara nas necessidades da igreja, vê lá o que tu desejas fazer, onde é que tu gostavas de participar. E pronto, e os jovens por aí mais ou menos sentem-se motivados e criam entre eles a comunicação. Depois é só deixar o rastilho, porque depois o resto já fazem eles. Pois. Eles depois é que comunicam uns com os outros, eles depois é que se entendem, que telefonam, olha, esta ideia é fixe, esta ideia não sei o quê, vamos fazer isto, nós podíamos fazer isto, podíamos fazer aquilo, e depois é deixar que o rastilho ateie o fogo. Claro. Incendeie. Mas de facto, eu estou convencido na minha vida pastoral e sempre que é preciso semear sempre, lançar sempre a semente todos os dias. E os jovens, em todas as circunstâncias e em cada ano, é uma sementeira nova. Lançar sempre a semente. Claro. Se uma vez há espinhos, do outro lado há boa terra. Se uma vez há pedra e há caminho tal, do outro lado o Senhor encontrará a maneira de fazer frutificar. De maneira que é esta... Os jovens, enfim, são em cada ano e cada um e é especial. Mas nós encontramos, e concretamente através do grupo de jovens, grandes maravilhas. Pois, aliás, tivemos até o grupo Somos Um, não é? Somos Um, exatamente, que está ainda vivo, está vivo e tal. Essa semente que brotou e estão aí, graças a Deus. Mas é por dizer que, de facto, depois os jovens para a universidade e tal, e já o caminho vai ser outro. Mas podemos dizer que eu tenho reparado bonitas maravilhas. Pois. Aqueles jovens que às vezes nos aparecem assim com umas figuras que a gente dá vontade de passar ao lado. São talvez os samaritanos, não é? Então, olha, vamos confiar e o convite também é para eles. E nós temos assistido a extraordinárias maravilhas. Padre, de mudança de vida. Eu tenho visto e pronto, não estou muito ativo lá junto da paróquia, mas aquilo que reparei e que pude observar, o senhor também tem o cuidado sempre, e estava a falar desses jovens que às vezes nos parece um pouco até diferentes, chamamos assim, mas vejo e verifiquei isso e testemunho isso aqui na rádio publicamente, que também tem esse cuidado, essa sensibilidade de acompanhar, estar presente quando eles mais necessitam, porque às vezes precisam de um desabafo, às vezes precisam de um conselho, às vezes precisam de uma orientação, às vezes precisam de algo, uma palavra, às vezes até, e isso também é um esforço, se posso lhe chamar assim, porque diante de tantos desafios pastorais que tem, também uma dedicação a esses jovens. Claro que isto é também um pouco de intuição, nós percebemos estas necessidades, da necessidade da presença. Aqui há muitos anos, enfim, numa reunião, num outro lugar, à noite, ao serão, junto da Casa Episcopal, não era desta Casa Episcopal, era uma outra Casa Episcopal. Recordo que estavam grupos a trabalhar ao serão, este movimento, outro, e o Senhor Bispo, que ali morava naquela casa, não ia para o seu, era à noite que ele aproveitava para o seu correio, para responder ao correio daquela altura, não havia mails, nem isso, era correio escrito à máquina ou à mão, não era? Claro. E então ele não se metia nesse seu trabalho sem antes passar nas salinhas, nas salas, nos lugares, a todos aqueles, para desejar bom trabalho e uma boa noite. E eu percebi que era esta palavra, esta passagem, esta presença que era fundamental. Não era preciso um discurso, não era preciso o dizer que vou estar convosco a presidir uma reunião, não era preciso nada disso. Era uma passagem.
Claro. Eu procuro fazer assim com os grupos pastorais, bem entendido, naqueles que posso estar, estou, naqueles que não posso estar, procuro passar, e sobretudo com os jovens. Então os animadores a acompanhar e tal, e eu procuro passar num momento ou noutro, estar aqui mais 5 minutos, mais ali, dar aquela ideia, pegar num estandarte, ou pegar numa tesoura, ou pegar nisto ou naquilo, e ajudar a fazer isto, subir as escadas, descer, estar 5 minutos, é o tal rastilho. Manter o fogo, permanecer. E manter esse fogo, já chegamos ao intervalo, e foi rápido que chegamos ao intervalo, mas vamos para um curto intervalo, voltamos já para continuar a falar com o Padre Rui sobre o tema Jovens a Fátima. Ao passar a vida eu sei que nem tudo vai ser como sonhei. Caminho para fazer e um plano sem saber ser mais alguém. E vais ver, vais sentir, não precisas desistir. Quando a vida te para e diz não, pois eu estou junto a ti, dou-te a força que há em mim. Tu és mais do que um só, somos um. Somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos um. Posso ser igual a mim, ou terei de desistir de ser assim. Confiar no coração ou no plano que Deus tem para mim. Mesmo os que aqui não estão, de ti esperam com razão. Teu rumo tu estás a traçar. Seres alguém, seres feliz, porque alguém assim o quis. Seres um mais para ti, somos um. Somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos um. Somos um, eu e tu, como a terra e o céu, unidos pelo mesmo sol. E de ti vais colher o orgulho de crescer e sorris quando vis que somos um. Somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos um. E estamos de volta depois deste curto intervalo a falar com o Padre Rui. E ele falava-nos que de vez em quando ele pega na tesoura, de vez em quando pega no estandarte, de vez em quando sobe as escadas, ajuda a mudar os móveis, é jovem com os jovens, não é? Para se fazer um com os outros. E é bonito dessa parte, porque é assim, Padre, que vamos cativando os jovens, não é? Os jovens vão percebendo-se que o Padre não é algo que está distante, que o Padre só serve para celebrar a missa, mas que o Padre se faz um connosco, não é? Quando está no meio de nós e quase que não se dá conta que ele é sacerdote, porque se encaixa em nós, se encarna, podemos dizer assim, nos jovens.
Bem, cada sacerdote tem o seu estilo, cada Claro, pessoa tem o seu estilo de trabalho pastoral. Olha, é o meu estilo, eu juro que vai já um bocadinho do meu genes. Claro. Vai já um bocadinho do meu genes. Eu sempre gostei da vida, da alegria. Nunca me dei muito com a monotonia. A monotonia também é precisa para ajudar a ver a outra parte, mas eu nunca me dei assim muito nem com a monotonia, nem com um ar fechado. Sempre encontrei, não só na minha formação humana, mas na minha formação pastoral e sacerdotal, enfim, da própria cultura, sempre houve uma inquietação para algo de vida, de alegria, de festa, de entretenimento, de sorrir, de saber meditar nos pontos tão bonitos que a festa e que a vida nos dá. A Eucaristia, enfim, a vida cristã, o convívio, a vida familiar, tantos momentos bonitos, saber meditar neles, saber aproveitá-los. E então, olha, eu quase me esqueço que também é preciso meditar nas coisas sérias e nas coisas, enfim, porque gosto de tratar todas as coisas com um ânimo alegre, de boa disposição, procurando encontrar as soluções. Claro que não podem ser do agrado de toda a gente, é porque nós não conhecemos, enfim, não nos conhecemos uns aos outros, mas procurar resolver as situações de vida às pessoas, ajudar a ultrapassar as dificuldades, os problemas. Ponho sempre muita força nestes aspectos. Com os jovens, a mesma coisa. Procuro estar atento, procuro passar para verificar, conversar, uma palavra amiga. Claro que eu já não sou capaz de falar a linguagem deles, porque é uma linguagem que está constantemente a mudar. Como sabemos, o bué e o fixe já passou há muito tempo, já não conta a eles, agora já tem outras linguagens, até o cumprimento já é de outra maneira. Já, portanto, e eu, enfim, todos nós, até eles têm dificuldade em perceber os sinais novos que vão trocando uns com os outros. Esta juventude é esta mudança, portanto, juventude não existe, existem jovens, existem rapazes e raparigas em mudanças constantes, não é? E de maneira que, mas é preciso esta juventude, quer dizer, esta vitalidade, esta alegria, que não provém da idade. Claro, exato. Não provém da idade, mas provém, enfim, do espírito que o Senhor nos concede. Claro. Da nossa abertura do coração para vivermos esse mesmo espírito. Não é da idade. Exato. O padre falava e fazia-me recordar aquilo que o Papa Francisco tanto tem se empenhado e tem dito, que nós devemos ser cristãos alegres, que devemos ser, não importa a idade, mas devemos ter sempre este sorriso, esta alegria, não é? Promover sempre a alegria. E eu vejo um pouco isso com o padre ao fazer, não só com os jovens, mas até nas várias atividades que promove na própria paróquia. A boa disposição, a alegria, o sentimento de irmãos, o sentimento de família, de proximidade, de podermos dialogar uns com os outros sem os respeitos humanos e sem aqueles medos, o que é que eu vou dizer, olha, eu vou falar à vontade. Claro, exato. Falo conforme o Espírito Santo me inspirar, aquilo que eu entendo, de acordo com a minha cultura, eu posso dizer, os outros são débeis, eu também sou débil, eu sou débil, os outros também o são. Não posso estar na minha ação pastoral, na minha vida pessoal, nem no convívio uns com os outros, não posso estar sempre com medidas. Não, a espontaneidade. Claro. Ser espontâneo na alegria, na festa, na ajuda, uma palavra que se diz que é entusiasmo, que desperta nos outros o sentido da Páscoa. Nós vivemos da Páscoa e não vivemos da Quaresma. Exato. Não sei quem é que falava aqui há uns tempos atrás, que muitas vezes nós, depois da ressurreição, ainda vivemos como estivéssemos na missa do 7º dia de Jesus Cristo. Alguém falava da igreja, que não me recordo quem foi, mas falavas isso, e nós precisamos de promover esta alegria, a alegria do ressuscitado, a alegria da ressurreição, a alegria da nova vida.
Eu julgo que nós estamos aí com paróquia, com um projeto, não é ainda projeto, está a ideia, é um esboço de projeto Pois. para darmos, enfim, um pouco caminho a este pensamento da vivência pascal. Claro. Importa refletir muito sobre quem é que conta para nós. Se é o tempo da Quaresma, se é o Senhor que ressuscitou. Claro. Pelo ressuscitar deu a vida. Exato. E Ele está vivo. E é dele que vivemos. E, portanto, e são estas marcas da sua presença, os testemunhos que nós recebemos. A nossa herança cristã é toda de alegria e de festa. Exato. De confiança. Sou eu. Tens aí alguma coisa que se coma? Sou eu. Não tenhais medo, avançai para o mar, estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos, lá me vereis na Galileia. Caminha connosco, como vai dizer os meus irmãos, vai dizer os meus irmãos. Olha lá, ele não tinha de morrer e ressuscitar, e ele não tinha dito isso, que tinham-se cumprido as Escrituras. Portanto, nós recebemos estes testemunhos todos de irmãos e de irmãos nossos, os do princípio e os do meio e os que chegaram até agora, os apóstolos e tantos homens e mulheres ao longo dos tempos que acreditaram na presença do Senhor ressuscitado. E isto os fez caminhar, avançar, vencer os sacrifícios e até o próprio martírio. Sim, Nós assistimos hoje, enfim, todos os séculos, mas estas grandes perseguições aos cristãos somente porque dizem eu creio no Senhor Jesus, o nosso Salvador, o único Salvador do mundo, só por dizerem isto, só por professarem isto. Claro. Mas fazem-no com o coração a arder, coração de amor, coração de caridade, com esta certeza que Ele está vivo, presente no meio de nós, e todos os sacrifícios e até o próprio martírio valem bem, são nada em relação à dádiva de amor que Ele nos dá. Perante isto, duas uma, ou arrancamos ou não arrancamos. Perante isto, ou nos movemos, nos demovemos, nos mobilizamos todos, como família, como comunidade civil inclusivamente, claro. Ou para ações de partilha, de vida social mais purificada, de desinteressada. Ou nos movemos para isto, ou morremos. Claro. E morremos não só pelo facto de morrermos, mas a nossa vida e o sentido da nossa vida fica completamente fechado, sem horizontes. O Senhor ressuscitado abre-nos horizontes. É esta perspectiva cristã que nós herdamos. É esta maneira de viver e de nos transportarmos para o futuro que nós herdamos dos nossos irmãos e que é a presença do Senhor ressuscitado que cada um é convidado a acolher e a partilhar e a testemunhar. E é nessa alegria que nós estamos a continuar este programa, Padre, e que nesta alegria toda, eu penso que também, ao receber a notícia da vinda do Papa Francisco em 2017, também o seu coração pulou de alegria, não é? Não sei se já sabia ou já tinha entre linhas que ele viria cá, não é? Mas é sempre uma notícia que nos dá muita alegria, não é? O Papa, o sucessor de Pedro, visitar aqui Fátima. Eu não sabia. Aliás, penso que ninguém sabia, não é? Nem o próprio Papa sabia. Aliás, ele também não sabe, porque foi a intenção que ele anunciou. Intenção de vir cá, portanto, sim. Vontade de vir cá e, portanto, claro. Que as coisas se coloquem, que a organização funcione para ele poder vir. Eu não sabia, bem entendido. Mas eu tinha aqui um bichinho atrás da orelha que me dizia que ele vinha cá, tal como ele é. Se os outros papas cá vieram para o centenário, não é uma questão do centenário, sim. Mas tal como ele é, com a sua grande devoção a Nossa Senhora, com o seu grande amor a Jesus e a Jesus Eucaristia, a sua profunda fé, a sua grande caridade, ele queria estar presente como peregrino. Eu julgo que é assim que ele virá. Eu ainda li pouco, enfim, ainda são poucas as informações sim. que recebemos, mas eu julgo que ele vem como peregrino junto da mãe que conduz até Jesus. E ele é que é o Senhor da história. Claro.
E é Ele que faz brilhar os olhos para aqueles que estão tristes, para os alegrar, que faz enriquecer aqueles que têm o coração pobre, enfim, e que é capaz de transformar o mundo através da Mãe e sob a intercessão tão carinhosa da Mãe do Céu. O Papa, enfim, manifestou o seu desejo de vir cá, e é um dom para a Igreja também ele vir cá. Sim, sim, exato. E é uma confirmação, mais uma confirmação desta mensagem de Nossa Senhora, vivida em primeiro lugar pelos pastorinhos. Os pastorinhos foram aqueles que melhor souberam entender a mensagem de Nossa Senhora e que melhor a souberam exprimir na sua vida, no seu amor a Jesus, no seu amor ao Santo Padre, à Igreja, pelos pecadores, pelos pobres. Toda esta dimensão dos pastorinhos, enfim, foi vivida, e o Papa, enfim, virá para também juntar-se a esta multidão de homens e mulheres que acolhem esta mensagem de Nossa Senhora, que é uma mensagem de esperança e de paz. O Concílio, a Lumen Gentium, fala de uma esperança segura e uma consolação. Mãe de esperança segura e de consolação. A vinda do Papa não é só, enfim, um folclore, claro, ou, enfim, porque vem o Papa. Não, é porque nós acreditamos com o Papa, enfim, e temos esta convicção profunda de que Deus concede um caminho novo ao mundo, precisamente através da Mãe. Esperança segura, como dizia o Concílio, Lumen Gentium, esperança segura, uma consolação terna para com cada homem e cada mulher. Eu julgo que, enfim, o Papa virá como peregrino e também para saborear desta presença de Maria no mundo. Padre, estamos quase a chegar ao nosso final do nosso programa, reforçando o convite a todos os jovens que nos estão a ouvir neste momento, ou os seus pais, que se sintam convidados a estar nos Jovens a Fátima, na Paróquia de Fátima, dia 8, 9 e 10 de maio, a grande festa onde o Senhor, como pastor, de braços abertos, acolhe cada jovem que chega ali, porque todos eles são filhos de Deus. E alegria com os jovens. Padre, uma mensagem para todos os jovens, já que chegamos ao final do nosso programa, uma mensagem a todos os jovens, muitos jovens às vezes, e nesta fase que estão-se a preparar para os exames, que estão em finais de ano, aqueles que andam à procura às vezes de se encontrarem, não é? De escutar o Senhor, sentir-se chamados por Senhor, ou melhor, responder ao Senhor a este chamamento, porque o Senhor chama constantemente. O que dizer a esses jovens? Bom, esta aqui é a maior surpresa, fui apanhado de surpresa. Claro. Mas que direi aos jovens? Que tenham o seu coração aberto. Que dentro do coração saibam escutar. E em segundo lugar, que sejam eles próprios, eles mesmos. Que não se deixem massificar, que os jovens não percam aí a sua identidade, a sua origem, o seu estilo, o seu modo de estar no mundo. Que trabalhem e reivindiquem um mundo novo, com as suas próprias mãos, não por aquilo que os adultos lhes querem inculcar nesta sociedade que não tem emprego, que não encontra, tem emprego, mas não encontra emprego, que não encontra dinheiro, que não encontra paz, que não encontra nada. Que eles não percam a sua identidade que lhes vem das origens. E numa confiança grande. Obrigado, Padre. E resumindo essas palavras, caros jovens, como o Padre Rui disse, nunca perca a sua identidade. De facto, se nós queremos um mundo novo, precisamos de vincar a nossa identidade, e a nossa identidade de onde ela vem, a origem de onde ela vem. E a nossa identidade é cristã. E com Cristo nós vencemos o mundo, como o Senhor nos disse, não é? Eu venci o mundo e vós também ireis vencer o mundo, estando ao meu lado, estando no meu coração. Queridos irmãos, chegamos ao final deste programa. Reforço o convite, dia 8, 9 e 10,
vamos estar todos juntos na Paróquia de Fátima, todos jovens desta diocese. Lanço o desafio a toda esta diocese, todos jovens desta diocese. Estamos na Paróquia de Fátima. Todas as portas estão abertas. Todas as portas estão abertas, exatamente, para fazermos uma festa, uma verdadeira festa na Paróquia de Fátima. Dia 8, 9 e 10 de maio, são convidados a partir de sexta-feira, dia 8, das 21 horas, e que se vai prolongar até o dia 10, com várias atividades, com momentos de meditação, com momentos de oração e, claro, com o ápice, que é a Santa Eucaristia, no domingo, às 11 horas, presidida pelo Padre Rui Marto. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu aqui agradeço, enfim, este momento bonito aqui de comunicação. Enfim, despeço-me também de todos aqueles que nos acompanharam agora nesta audição, e desejo a todos a maior felicidade. Obrigado. E então, até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Até lá, um bem-aja. E agora que acreditas, essa luz resplandece e faz transbordar do amor de Deus em cada coração que aquece.